A palavra que o Senhor me deu fica em Isaías 62, que fala assim: Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixe que Ele descanse, até que Ele tenha construído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Até aqui, irmãos. O Senhor Ele tem falado tanto ao meu coração, e essa palavra foi algo assim muito forte que o Senhor falou comigo. E algo muito forte que o Senhor vem tratando do meu ser. E eu sei que se Ele me deu essa palavra para trazer para vocês, é porque alguém também precisa ouvir, né? Porque o Senhor, ao mesmo tempo que Ele nos cura, no mesmo tempo que Ele cuida da gente, mesmo a gente se sentindo sem força para ajudar alguém, a nossa dor serve de ajuda para alguém. Então, o Senhor aqui, Ele começa falando, né, de um novo tempo para Israel. Aqui é uma nova Jerusalém, perdão. O Senhor fala que Ele, né, que Jerusalém é a esposa de Deus. Porque tamanho é o amor de Deus pelaquele povo. Tamanho era o amor de Deus e cuidado por um povo que Ele escolheu, né, para ser chamado de filhos dele. E hoje eu creio que nós somos esse povo. Nós somos o povo escolhido e levantado por Deus nesse tempo, né? E a gente, muitas das vezes, a gente se sente incapaz e esquecemos que não é sobre a nossa capacidade realmente, é sobre aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Então hoje eu quero começar falando que você primeiramente possa entender que você é um povo escolhido por Deus, que você não está aqui em vão. Porque eu sei que grande é o que o Senhor quer fazer sobre a sua vida, mas para isso você tem que se permitir, né? Aqui ele está falando da exaltação de Jerusalém. O tempo que ele ia exaltar Jerusalém, porque eles passaram por um período de cativeiro. Eles passaram por muita dor, por muitas tribulações, mas também foi devido à sua desobediência. E mesmo que a gente esteja nos cultos, mesmo que a gente ore, mesmo que a gente leia a palavra, mas se a gente não for obediente àquilo que o Senhor nos manda fazer, a gente vai receber um castigo. A gente vai, né, receber a recompensa dos nossos atos. E foi assim com aquele povo. Foi um povo rebelde, mas foi um povo escolhido por Deus. Se a gente parar para analisar, a gente é bem parecido com esse povo, né? Às vezes a gente está com um pé dentro e um pé fora. Às vezes a gente quer servir e não quer servir. Mas mesmo assim o amor de Deus é tão grande por nós que Ele não desiste. Ele não desiste de nós pelas nossas falhas. E é bom a gente entender o quanto Deus nos ama, né? O nosso erro não define o amor de Deus pela nossa vida. Não é porque nós erramos, porque nós somos fracos, porque às vezes a gente não tem força para estar na casa do Senhor que Ele vai deixar de nos amar. Ele nos ama do jeito que nós somos, né? Na verdade, Ele nos amou muito antes da gente entender esse amor que Ele tem por nós. E aqui fala sobre esse amor, sobre um amor que Ele tinha por um povo que foi rebelde, mas que Ele também viu graça e misericórdia sobre esse povo. E o que me chamou a atenção é que o tempo de exaltação, seja na vida de quem for,
é um tempo bom. Quando a gente está na luta, é um momento que a gente fica frágil ao ouvir a voz do Senhor. É um tempo que a gente está ali ansiando por uma palavra, por um abraço. E muitas das vezes a gente não recebe. Por quê? Porque às vezes o Senhor nos coloca na luta para que a gente venha olhar que o que a gente precisa é somente dEle. Muitas das vezes a gente fica desesperado, fica entristecido, fica com raiva porque a gente não recebe um abraço de um irmão. Quando Deus está dizendo, você só precisa olhar para mim. A gente tem que entender que a nossa base é o Senhor. Foi falado aqui hoje, a irmã Tati leu, sobre o corpo de Cristo que é a igreja. Nós precisamos um do outro. Mas se a gente não reconhecer que primeiro é o Senhor, como que a gente vai se doar para ser membro do corpo de alguém? Como que eu posso ajudar um irmão se eu nem falo com Deus? O que eu vou oferecer para aquele irmão se eu não deixei que Deus derramasse sobre mim o remédio para curar? Então, que na exaltação a gente não venha esquecer quem nós somos perante o Senhor. Muitas das vezes a gente gosta de um elogio, a gente gosta de se sentir bem, né? Que as pessoas reconheçam aquilo que a gente faz. Às vezes a gente gosta de agradar os outros, falar palavras bonitas, mas isso muitas das vezes infla o nosso ego, né? E uma coisa que eu entendi, que Deus ele falou comigo: se eu te levantar, se eu te colocar num lugar superior, o que você vai fazer para mim? Às vezes a gente está tão desesperado por atenção. A gente quer tanto ouvir reconhecimento. A gente quer que as pessoas venham falar: nossa, como você fala bem, como você prega bem, nossa, como você é legal. A gente quer, né, receber elogio para inflar o nosso ego. E Deus ele me fez entender que muitas das vezes a gente não é exaltado porque quando o nosso ego está inflado, não tem espaço para o Senhor entrar. Quando você se acha certo, não tem espaço para o Senhor entrar. Quando você acha que você é dono da razão, não tem espaço para o Espírito Santo te guiar, né? Então que hoje a gente venha entender que o nosso momento de exaltação é para reconhecer quem Deus é na nossa vida. Que o nosso momento de exaltação é para a gente liberar aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida para curar, para salvar. Quando a gente aprende a ser exaltado e ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é aí que Deus ele se dispõe a derramar as bênçãos na nossa vida. Então, irmão, que se você está passando por um momento difícil, um momento que você precisa, né, que o Senhor trate ou te molde o seu caráter, você entenda que essa dor não é para te matar. Que todo esse processo é apenas para o teu crescimento espiritual. Que tudo que você está passando, seja uma coisa mais simples que for, que te magoa, é para o teu crescimento espiritual. Mas o tempo da exaltação também depende de você. Depende da sua atitude perante o Senhor. Que você, no momento de exaltação, você venha lembrar do Deus que te colocou lá. Você venha lembrar que aquilo que Ele derramou sobre a sua vida não é para você se sentir o maioral. Não é para você achar que não precisa de ninguém. Mas é para você entender que o Deus que passa contigo na prova é o mesmo que te dá a vitória. Mas que você venha ter sabedoria quando o Senhor colocar as coisas que Ele quer derramar sobre você na sua vida. Então que a gente venha entender que nós somos preciosos para o Senhor, mas nós só somos preciosos quando nós estamos unidos a Ele. Cada vez que a gente se distancia do Senhor, mais inútil a gente fica para o reino dEle. Então, meu irmão, que você venha buscar realmente ser essa pessoa que Deus quer que você seja. Que você venha buscar viver e demonstrar o seu valor no reino de Deus. Que você não permita que as coisas desse mundo deixem você ofuscar aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. O Senhor, Ele fala aqui de um povo que Ele chama de noiva. E o Senhor nos compara como a noiva dEle. Nós somos tão preciosos para o Senhor que Ele nos compara como a noiva. E a gente anseia por aquele dia. A gente que crê no Senhor, a gente sabe que um dia Ele virá buscar a sua noiva. Então que a gente venha agir como a noiva. Que a gente venha falar como a noiva.
Que a gente venha buscar ser como a noiva do Senhor. Uma noiva que agrada, uma noiva que está preparada, uma noiva que renuncia para estar na presença dele, uma noiva que se veste da maneira que agrada o seu noivo. Que a gente venha entender que ser uma noiva do Senhor não é apenas pregar a palavra dele, não é apenas falar dele para alguém, mas é ser alguém agradável aos olhos do Senhor a partir do momento que você acorda e até o momento que você deita. A gente não é só cristão aqui dentro da igreja. A gente tem que ser cristão lá fora também, por mais difícil que seja, porque eu estou falando, mas não é algo fácil de viver. E é isso que o Senhor quer, que a gente venha viver aquilo que a gente prega sobre a verdade, sobre a palavra, que é libertação para a nossa vida, né? O Senhor, Ele já deixou a palavra dele como nosso guia, já deixou o Espírito Santo como nosso auxiliador. E cada vez que a gente se aproxima mais do Senhor, mais sensível a gente fica a esse auxílio. E o Senhor, Ele tem falado ao nosso coração, Ele tem nos guiado, Ele tem falado através das oportunidades, porque nunca vai ser sobre quem está falando, mas vai ser sobre a palavra dele que não muda, a palavra que é verdadeira, a palavra que transforma, que cura. Porque às vezes a gente está tão empolgado esperando que seja alguém que a gente goste de ver pregar, que seja uma oportunidade que a gente goste de ver. E realmente a gente tem pessoas que a gente, nossa, eu amo ver essa pessoa pregando, mas que a gente vem entender que o poder não está na pessoa, mas o poder está na palavra. E a palavra foi lançada não só sobre alguns, mas foi lançada sobre todos. Então eu, você, todos nós aqui temos capacidade para falar do amor de Deus. Nós temos autoridade para falar no nome de Jesus, para curar no nome de Jesus, para orar no nome de Jesus. Porque o preço dele foi pago. O preço foi pago na cruz não só por alguns, mas foi por todos nós. Então não se sinta diminuído na presença do Senhor, mas se sinta capaz, porque você tem um Deus grande que luta por você. Tem um versículo aqui que foi o que mais me chamou a atenção, e aqui eu vou terminar, que é o versículo 6, que fala assim: nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias. E o Senhor falava comigo: vocês somos o vigia dessa geração. O Senhor nos levantou como vigia dessa geração. O Senhor quer um povo alerta. O Senhor quer um povo que busca. O Senhor quer um povo que vigia pela presença dEle. Um povo que vigia tudo aquilo que o Senhor tem falado nesse tempo. Os sinais que o Senhor tem mostrado nesse tempo. Nós somos esse povo levantado pelo Senhor. E aqui ele fala que além dele ter levantado e colocado esse povo como vigia, ele fala que esse povo não deverão ficar calados nem de dia e nem de noite. E quantas vezes a gente tem se calado por covardia nossa? Quantas vezes a gente tem se calado por olhar o nosso tamanho e não o tamanho do nosso Deus? E o Senhor quer que a gente se levante nessa geração como voz dele nesse mundo. O Senhor, Ele quer que a gente fale dele sem medo do que as pessoas vão falar, mas que a gente venha fazer a nossa parte, que a gente venha fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, porque Ele levantou esse povo como um vigia para que eles falassem, para que eles orassem de dia e de noite, e que a gente não venha estar disperso, irmãos. Que a gente não venha buscar o Senhor só nos cultos de domingo, só nos dias que a gente está na igreja, mas que a gente venha buscar o Senhor a todo instante, que a gente venha estar ligado com o Senhor a todo instante, né? Ele fala que vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixe que Ele descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro, né? E aqui fala sobre a gente estar alerta, e às vezes a gente paralisa pelas setas que são lançadas sobre as nossas vidas. São tantas coisas que quando a gente para assim para analisar, se você prestar atenção, se você tirar um dia para dizer assim: hoje eu vou exercitar os frutos do Espírito Santo. Hoje eu vou ser mais paciente, hoje eu vou ser mais humilde, hoje eu vou amar mais, vou elogiar mais, hoje eu vou buscar dar uma palavra.
Tira só um dia para você fazer isso. E você vai ver que o inferno se levanta para te paralisar. E essa é a prova maior que Deus quer na nossa vida. Você vai ficar paralisado por aquilo que o inimigo tem lançado sobre a sua vida, pelas pessoas erradas que ele tem colocado no teu caminho, pelas palavras contrárias que você não vai conseguir. Você vai paralisar pelo medo, pela dúvida, pela angústia, pelas situações que estão acontecendo na sua vida. Não permita que o inimigo te paralise, porque Deus, ele te chamou para falar. Ele fala que nem é para descansar e nem para ficar calado. Não é tempo de descansar, de esperar que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer, mas para Ele fazer você tem que dar um passo à frente. Então não tenha medo, não se limite por aquilo que o inimigo tem colocado no seu caminho. Seja a boca de Deus onde Ele te plantar. Seja cheio do Espírito Santo, até que todos possam ver Cristo em você. A gente tem que entender que a nossa batalha aqui, ela só acaba quando a nossa vida acaba. Fala que a vida do crente é difícil, e é difícil mesmo. A gente tem que criar essa convicção dentro da gente. Enquanto a nossa vida não acabar, não vai acabar. Mas o nosso objetivo é se manter firme, olhando para o alto e crendo que todas as provações que o Senhor manda, Ele também manda a solução. Então, meu irmão, é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês fiquem firmes, que vocês não se calem por nada. Não deixe que nada cale em vocês. Porque para mim, trazer essa palavra, eu sei que foi muito difícil. O Senhor sabe, porque Ele sabe as minhas lutas, as minhas dores, os medos que tem em mim, né? O Senhor sabe do meu coração. Mas eu decidi não me calar. Possa ser que às vezes a gente escuta aquilo que a gente não quer ouvir. Às vezes a gente vê aquilo que a gente não quer ver. E a gente às vezes não está preparado para receber, né, esse lado do inimigo contra a nossa vida. Porque hoje eu tive uma conversa com a Patrícia e realmente é assim. O inimigo, ele não toca naquilo que não nos fere, mas ele toca exatamente onde ele sabe que vai nos doer. E quando a gente se posiciona, quando a gente fala, não vou deixar, não vou permitir que o meu medo me pare, eu não vou permitir que essa situação me impeça de estar na casa do Senhor, eu não vou permitir que isso que aconteceu me impeça de falar do Senhor, a gente começa a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Ele nos chamou para ser boca dEle, onde Ele nos plantar. Então não esqueça que onde você estiver, Deus te chamou para ser luz. Aonde você estiver, Deus, Ele vai usar a sua boca. Mas para isso você tem que falar. Para isso você tem que resistir. Você tem que persistir. E você que tem que dar o primeiro passo. Com medo, com tudo que estiver acontecendo ao seu redor. Mesmo que nada esteja favorável ao seu redor. Mas dê somente um passo. Porque aquele que traz a aflição, Ele também cura. E traz vida, e traz paz. E te dá momentos bons. Assim como Ele trouxe, né, a alegria para esse povo de Jerusalém, Ele também traz alegria para a nossa vida. Entenda que o sofrimento com Deus é cura para a nossa vida. É preparo para nos levar a lugares que a gente nem imagina que a gente vai alcançar. Mas acima de tudo é para que vidas sejam alcançadas e conheçam esse Deus que a gente serve. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.